adolescentes, sejam todos bem-vindos, meus alunos. Um prazer estar novamente com vocês na disciplina de História. Hoje vamos ter novo tema e vamos começar a nossa aulinha conhecendo esse tema, tudo bem? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. O tema da nossa aula é reforma e contra-reforma. Vamos entender por que há essa reforma dentro da Igreja Católica, o que muda com a contra-reforma, tudo bem? Vamos lá, breve introdução ao nosso tema. A reforma ela foi a maior divisão já verificada no interior do cristianismo. A reforma e o renascimento ocorreram ao mesmo tempo e expressam uma grande renovação de ideias. Então, as mudanças de pensar e as atitudes, então, ocorre dentro desse contexto aí. Na Idade Média, a igreja era rica e poderosa. Os bispos possuíam enormes feudos, que podia ser uma grande extensão de terra, entre outros direitos. O Papa ele celebrava acordos políticos, interferia também na escolha dos reis e era chamado a coroá-los. Mas havia um grande número de pessoas e grupos sociais, políticos e religiosos descontentes com a igreja, com a forma de atuação da Igreja Católica. E com esse imenso poder que o Papa tinha. E aqui eu trago alguns motivos que ocasionaram esse descontentamento, que é o poder universal do Papa, a corrupção e o desespero do clero e a venda de indulgências ou relíquias falsas. Ou seja, era aquela situação de vender algo que não era concreto. Eu trago um exemplo como que vai vender um pedacinho do céu. Então, a igreja, nesse período, ela vendia aos seus fiéis isso. Olha, se tu pagar uma certa contribuição, a pessoa que faleceu, ela vai ser salva. Então, vendia algumas crendices e os fiéis, por ser tão fiel, eles acreditavam nas falsas promessas. Então, comprava ali um pedacinho do reino do céu, comprava ali uma roupa que poderia ter sido em algum período da história utilizada por Jesus. Então, usava essas ideias para que o povo pudesse comprar coisas que de concreto não tinham um embasamento que realmente se pertencia ali a Deus, que tu ia ter a salvação. Então, mediante tudo isso daí, as pessoas começaram a pensar, como é que eu vou comprar um pedacinho do céu? Como é que realmente eu vou comprovar que eu vou ter a salvação se eu não morri, eu ainda não fui lá, eu não sei como é? Então, começou a despertar curiosidades. E essas curiosidades, esse descontentamento que a Igreja Católica teve que lidar. Dando seguimento aqui, venho com Martinho Lutero. O que Martinho Lutero fez e o que ele faz para ele se destacar na história nesse processo de mudanças dentro do cristianismo? Martinho Lutero ele ficou gravado na história por ter sido monge católico que iniciou um movimento de contestação à doutrina da Igreja Católica no século XVI. Ele não concordava com algumas práticas da igreja na época e procurou realizar uma reforma no interior do catolicismo, questionando algumas ações por meio de 95 teses. Por meio de Lutero, que se desencadeou a reforma protestante, mas é importante sabermos que antes dele, outros nomes no interior da Igreja Católica questionavam a situação em que a igreja se encontrava. Eu trago alguns nomes, que é John Wycliffe e John Huss. Eles questionavam o acúmulo do poder da Igreja Católica e a venda também de indulgências e a corrupção entre os clérigos. Olha, mais dois que não era contente com as ações, atitudes e as formas de agir da igreja. Eu trago aqui também para vocês algumas imagens do Lutero, certo? Os nobres viram na ação de Lutero forma de enfraquecer o Papa e diminuir a influência da igreja no poder secular. Além disso, a reforma ela foi vista como uma forma de se livrar dos impostos cobrados pela igreja. Por isso, muitos camponeses viram na reforma uma forma de combater a opressão e a pobreza em que viviam. Uma série de revoltas camponesas aconteceram durante esse período, mas Lutero
não as apoiava por conta da violência manifestada nelas. Martinho Lutero, ele, por ser um contestador das doutrinas da Igreja Católica, por não estar satisfeito e ele bater de frente com o Papa e com as doutrinas impostas na Igreja, então vai ocasionar alguns conflitos, algumas coisas para Lutero. Olha aqui algumas. Então, o contato direto de Lutero com os fiéis e a Igreja fez questionar a prática muito comum na época, que eram as indulgências, a prática de pagar pelo perdão dos pecados e pela salvação e culto às imagens. Outra, então, essa contestação dele resultou em quê? Na excomunhão. Então, ele foi excomungado da igreja. E Lutero fez algo de diferente também. Foi o quê? Traduzir a Bíblia para o idioma alemão, fazendo que os textos sagrados ele ficassem mais acessíveis. Ou seja, os textos sagrados, só quem tinha acesso era a igreja, os monges, o clero. A população em si não tinha, porque era em latim. Então, quando ele faz essa transformação de idioma, ele dá a acessibilidade a outras pessoas a entender. Então, aí as pessoas começam a conhecer e começam cada vez mais a contestar. E ele abandonou o celibato. Mas o que é o celibato, professora? Quando o padre, o monge, ele vai servir a igreja, ele dele se casar, dele construir família. Então, ele vive somente para a igreja. Então, ele é casado com a igreja, ele é casado com Deus, ele vive pela fé. Mas Lutero, ele abandona e ele vai casar posteriormente a isso. Lutero, ele casa com Catarina de Bora. Então, aqui ao lado, eu trago também a esposa dele para que vocês possam ver. Então, quando ele larga o celibato, ele vai constituir família e ele vai casar, certo? Reforma calvinista. O que foi essa reforma calvinista, professora? Então, vimos aqui a reforma luterana, agora vamos entender a calvinista. Então, João Calvino, no ano ali de 1509 e 1566, então, estava entre os primeiros adeptos das ideias de Martinho Lutero, mas com o tempo ele começou a defender que a salvação ela vinha pelo trabalho justo e honesto e que o enriquecimento era apenas uma graça divina, não podendo ser condenado, mas sim que era uma predestinação divina e que nada podia ser feito para mudar isso. Com esse pensamento, Calvino ele acaba atraindo muitos comerciantes e banqueiros. Então, dentro dessa reforma, ela já é bem diferente com as ideias de Lutero. E a anglicana foi como? A primeira metade do século XVI, nessa reforma anglicana, Henrique VIII, ele foi aliado do Papa por um tempo. Daí, então, ele funda a nova igreja devido a uma situação que ele vive com o Papa, que é a negação do Papa a seu pedido de divórcio com Catarina de Aragão. Então, Henrique, ele era casado, depois acaba o casamento, ele vai pedir a negação o divórcio com a Catarina de Aragão, o Papa recusa e com isso gera um conflito. Então, ele casou-se novamente, desta vez com Ana Bolena, uma dama da corte. E ao saber disso, o Papa ele anulou o casamento e o excomungou da igreja. Logo, o parlamento reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando o ato de supremacia no ano de 1534. E o que dizia esse ato? Declarava que o rei era o novo chefe da igreja na Inglaterra, e então chamada Igreja Anglicana. Então deu para entender, né? Henrique, ele quer separar, o Papa faz essa negação, ele casa mesmo assim, o Papa, quando sabe desse casamento, excomunga ele. Então, ele consegue, com o apoio do parlamento, fundar uma nova igreja. Que igreja é essa? A Igreja Anglicana, tá bom? Então, alunos, por hoje é só. Me despeço de vocês. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Vamos dar seguimento a esse assunto com a contra-reforma. Vimos a reforma. Agora nós vamos voltar com a nossa próxima aula 2 com a contra-reforma. Tchau, tchau.